assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no Dia de Ação de Graças. A história começa com um peru meio deslocado chamado Red, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Red é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Red. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí. É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta, voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro Ação de Graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Red para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Red acaba embarcando nessa loucura, e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro Ação de Graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores. Red, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Red começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla. Red pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Red, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o Dia de Ação de Graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Red é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos. E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido. Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente, e de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno, e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido.
Numa noite, enquanto ele está curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra? Mas Jake insiste. Ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Reg, claro, tenta fugir da conversa. Ele está muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Reg, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV. Reg não acredita no que está vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Reg é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena, um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e, de repente, puf! Reg e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Reg entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção. Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Reg, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara a Reg deixa ele completamente sem graça. Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Reg, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Reg tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo. E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Reg começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos, e o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Reg tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre.
Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido. A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de ação de graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Reggie e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Reggie vê tudo, e mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no dia de ação de graças. A história começa com um peru meio deslocado chamado Red, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Red é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Red. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí. É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta, voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro ação de graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Red para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Red acaba embarcando nessa loucura, e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro ação de graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores. Red, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Red começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla. Red pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Red, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o Dia de Ação de Graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Red é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos. E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido.
Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente e, de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido. Numa noite, enquanto ele tá curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra? Mas Jake insiste, ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Reg, claro, tenta fugir da conversa. Ele tá muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Reg, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV. Reg não acredita no que está vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Reg é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena, um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e, de repente, puf! Reg e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Reg entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção. Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Reg, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara a Reg deixa ele completamente sem graça. Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Reg, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Reg tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo.
E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Reg começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos. E o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Reg tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre. Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido. A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de ação de graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Reg e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Reg vê tudo, e mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no dia de ação de graças. A história começa com um peru meio deslocado chamado Reg, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Reg é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Reg. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí. É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta, voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro ação de graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Reg para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Reg acaba embarcando nessa loucura, e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro ação de graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores. Reg, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Reg começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla. Reg pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Reg, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o dia de ação de graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Reg é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos.
E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido. Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente e, de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno, e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido. Numa noite, enquanto ele tá curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra? Mas Jake insiste, ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Reg, claro, tenta fugir da conversa. Ele tá muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Reg, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV. Reg não acredita no que está vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Reg é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena, um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e de repente, puf! Reg e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Reg entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção. Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Reg, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara a Reg deixa ele completamente sem graça.
Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Reg, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Reg tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo. E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Reg começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos, e o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Reg tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre. Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido. A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de Ação de Graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Reg e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Reg vê tudo, e mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no dia de Ação de Graças. A história começa com um peru meio deslocado chamado Reg, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Reg é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Reg. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí. É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta, voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro Ação de Graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Reg para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Reg acaba embarcando nessa loucura, e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro Ação de Graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores. Reg, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Reg começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla.
Red pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Red, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o Dia de Ação de Graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Red é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos. E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido. Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente e, de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno, e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido. Numa noite, enquanto ele tá curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra? Mas Jake insiste. Ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Regi, claro, tenta fugir da conversa. Ele tá muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Regi, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV. Regi não acredita no que está vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Regi é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena, um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e, de repente, puf! Regi e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Regi entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção.
Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Reg, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara Reg deixa ele completamente sem graça. Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Reg, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Reg tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo. E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Reg começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos, e o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Reg tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre. Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido. A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de Ação de Graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Reg e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Reg vê tudo e, mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no dia de Ação de Graças. A história começa com um peru meio deslocado chamado Reg, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Reg é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Reg. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí. É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta, voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro Ação de Graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Reg para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Reg acaba embarcando nessa loucura e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro Ação de Graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores.
Red, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Red começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla. Red pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Red, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o Dia de Ação de Graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Red é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos. E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido. Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente e, de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno, e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido. Numa noite, enquanto ele tá curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra? Mas Jake insiste, ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Regi, claro, tenta fugir da conversa. Ele tá muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Regi, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV. Regi não acredita no que tá vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Regi é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena,
Um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e, de repente, puf! Reg e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Reg entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção. Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Reg, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara Reg deixa ele completamente sem graça. Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Reg, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Reg tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo. E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Reg começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos, e o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Reg tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre. Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido. A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de Ação de Graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Reg e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Reg vê tudo e, mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no dia de Ação de Graças. A história começa com um peru meio deslocado chamado Reg, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Reg é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Reg. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí.
É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta: voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro Ação de Graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Red para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Red acaba embarcando nessa loucura, e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro Ação de Graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores. Red, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Red começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla. Red pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Red, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o Dia de Ação de Graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Red é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos. E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido. Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente e, de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno, e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido. Numa noite, enquanto ele tá curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra? Mas Jake insiste, ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Reg, claro, tenta fugir da conversa. Ele tá muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Reg, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV.
Reg não acredita no que está vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Reg é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena, um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e, de repente, puf! Reg e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Reg entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção. Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Reg, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara Reg deixa ele completamente sem graça. Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Reg, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Reg tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo. E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Reg começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos, e o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Reg tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre. Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido. A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de Ação de Graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Reg e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Reg vê tudo e, mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Imagina se um dia os perus resolvessem se rebelar contra o destino deles no dia de Ação de Graças.
A história começa com um peru meio deslocado chamado Red, que é basicamente o único da sua turma que percebe o perigo real. Os humanos só estão alimentando os perus para, no fim, colocarem eles na mesa do feriado. Pois é, ninguém acredita nele, e o pobre Red é tratado como esquisito do grupo, o peru paranoico que acha que está todo mundo conspirando contra ele. Mas o destino dá uma virada doida quando o presidente dos Estados Unidos decide salvar um peru da ceia. E adivinha quem é escolhido? O próprio Red. De um dia para o outro, ele sai do curral e vai parar na Casa Branca, com cama, TV, pizza e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele acha que a vida dele está resolvida, mas claro, o filme não para por aí. É aí que entra Jake, um peru completamente oposto dele, grandalhão, atrapalhado, cheio de energia e que acredita numa missão secreta: voltar no tempo e impedir que os perus sejam servidos no primeiro Ação de Graças da história. Sim, você ouviu certo, viagem no tempo. Jake arrasta Red para dentro de uma base super secreta onde tem uma máquina do tempo chamada Est, que tem até personalidade própria. Mesmo sem querer, Red acaba embarcando nessa loucura, e os dois voltam para 1621, exatamente na época em que os colonos e os índios estavam prestes a celebrar o primeiro Ação de Graças da história. Só que para eles, esse momento histórico é literalmente uma sentença de morte para os perus. Lá no passado, eles descobrem que existe uma comunidade inteira de perus vivendo escondidos na floresta, liderados por uma fêmea corajosa chamada Jenny, que defende o grupo contra os humanos caçadores. Red, claro, logo se encanta por ela, e entre uma atrapalhada e outra, ele começa a se envolver de verdade com a causa dos perus. Só que Jake, que é mais impulsivo, quer partir logo para o plano maluco de invadir o vilarejo dos colonos e acabar com o feriado de uma vez por todas. O problema é que nada sai como planejado, e o que era para ser uma operação simples vira uma confusão total, com explosões, perseguições e até um ataque digno de filme de ação. No meio disso tudo, Red começa a mudar. Ele, que antes só queria uma vida tranquila e sem riscos, agora entende que precisa lutar pelo que é certo e que talvez ele realmente possa fazer a diferença. A amizade dele com Jake passa por altos e baixos, principalmente porque os dois são completamente diferentes, mas é justamente isso que faz eles funcionarem como dupla. Red pensa antes de agir, Jake age antes de pensar, e juntos eles conseguem equilibrar o caos. Tudo começa num rancho simples, cercado de feno e barulho de perus para todo lado. Lá vive Red, um peru que, desde o começo, não é como os outros. Enquanto os outros da fazenda vivem felizes, ciscando e comendo o que os fazendeiros jogam, ele é o único que percebe que tem algo errado. Ele observa os humanos, repara nas expressões deles e entende que, na verdade, os perus estão sendo engordados para um fim nada feliz, o Dia de Ação de Graças. Só que, claro, ninguém acredita nele. Para a turma, Red é o estranho, o paranoico que inventa teorias malucas sobre os humanos. E o pior é que ele tenta avisar, ele grita, faz planos, tenta fugir, mas tudo que consegue é ser ignorado e às vezes até zombado. O pessoal acha que ele é covarde, que vive inventando drama. E é aí que dá pra ver o quanto ele é diferente. Ele não quer só sobreviver, ele pensa diferente. Enquanto os outros aceitam o destino, Red questiona. Ele não é corajoso no sentido físico, mas tem uma coragem que vem da mente, a de enxergar o que os outros não querem ver. Mas um dia, o destino resolve brincar com ele. Quando o rancho recebe uma visita do presidente dos Estados Unidos, acontece algo completamente inesperado. Como tradição, o presidente precisa perdoar um peru, ou seja, escolher um para não ser comido na ceia oficial da Casa Branca. E no meio da bagunça, Red é o escolhido. Os outros perus, achando que isso é uma grande honra, empurram ele para frente, e de repente, o cara mais excluído da fazenda vira o sortudo do ano. E é aí que a vida dele muda completamente. Um minuto ele tá cercado de palha e feno, e no outro tá dentro da Casa Branca, com direito a travesseiro, TV, pizza e até roupão, e tudo que um peru preguiçoso poderia querer. Ele se acostuma rapidinho com a vida boa, dorme o quanto quer, assiste novelas, come queijo derretido e finalmente relaxa sem ninguém para encher o saco. É como se ele tivesse vencido na vida. Para Red, o perigo acabou, o mundo lá fora pode seguir doido, ele já tá garantido. Numa noite, enquanto ele tá curtindo um episódio de TV, aparece Jake, um peru enorme, meio fora de forma, mas com uma energia absurda. Ele invade o lugar e começa a falar de uma missão secreta que vai mudar o destino de todos os perus da Terra. Red acha que é mais um maluco, afinal, ele mesmo já foi um maluco antes, lembra?
Mas Jake insiste. Ele faz parte de uma organização chamada a Turma dos Perus Livres e foi escolhido para achar o peru especial que vai ajudá-lo a voltar no tempo e impedir que os humanos comecem a comer perus no Ação de Graças da história. Regi, claro, tenta fugir da conversa. Ele tá muito ocupado curtindo o conforto da Casa Branca para embarcar numa missão maluca com um desconhecido musculoso e meio desastrado. Só que Jake é teimoso. Ele sequestra Regi, literalmente pega ele no colo e leva à força para uma base secreta do governo, escondida no deserto. Lá, os dois descobrem uma máquina do tempo super moderna, com voz de inteligência artificial e um nome engraçado, ST-EV. Regi não acredita no que está vendo. Ele tenta argumentar, tenta sair, mas já é tarde. Jake ativa a máquina e os dois são sugados para dentro de um vórtice de luzes e vento, enquanto Steve fala com um tom robótico e divertido. E pronto, o que era uma vida de luxo na Casa Branca vira uma viagem no tempo para um passado totalmente desconhecido. Mas antes da viagem realmente começar, dá para sentir o contraste entre os dois. Regi é cauteloso, medroso, mas também esperto e observador. Jake é o oposto, impulsivo, barulhento e determinado, mesmo sem ter a menor noção do perigo. Essa diferença é o que vai dar o tom da história toda. Eles são como água e óleo, mas de algum jeito o destino junta os dois para mudar a história dos perus. Imagina a cena, um redemoinho de luzes, barulhos estranhos, o chão desaparece e, de repente, puf! Regi e Jake caem de cara no meio de uma floresta cheia de árvores, com fumaça no ar e o som distante de tambores. Eles olham em volta completamente tontos e percebem que estão em 1621, bem no começo da colonização americana. É o ano do primeiro dia de Ação de Graças, ou seja, exatamente o momento em que tudo começou. O primeiro jantar entre os colonos e os nativos e também o início do costume de servir peru. Regi entra em pânico. Ele quer voltar para a Casa Branca, pegar o controle remoto e esquecer que tudo isso aconteceu. Já Jake está eufórico. Ele acha que finalmente vai cumprir a missão divina dele de salvar os perus da extinção. Mas o que eles não esperavam é que nesse passado distante existia uma comunidade inteira de perus que viviam escondidos na floresta, como se fossem um pequeno vilarejo secreto. Eles são organizados, vivem em cavernas, têm hierarquia e até sentinelas vigiando o território. Assim que os dois chegam, são cercados por vários perus guerreiros armados com gravetos e pedras afiadas. Jake, do jeito atrapalhado dele, tenta se apresentar como um guerreiro do futuro, mas só piora as coisas. Regi, desesperado, tenta explicar que não são inimigos, mas ninguém entende nada. É aí que aparece Jenny, uma fêmea destemida, filha do líder da tribo. Ela é inteligente, curiosa e corajosa, e o jeito como ela encara a Regi deixa ele completamente sem graça. Dá pra ver de cara que ele fica encantado. Depois de uma confusão, Jenny convence o pai, o chefe Broadbeak, a deixar os visitantes viverem ali por um tempo. Jake vê nisso a chance perfeita para colocar o plano dele em prática, juntar todos os perus e impedir que os humanos os caçem. Só que Regi, mais realista, percebe que a coisa é muito mais séria. Os colonos estão armados, caçando por comida e construindo o banquete que vai se tornar tradição do Ação de Graças. É uma luta desigual, perus contra mosquetes. Enquanto Jake começa a treinar os perus para a guerra, Regi tenta se adaptar à vida na tribo. Ele conhece as crianças, aprende a coletar comida e aos poucos vai se sentindo parte daquele grupo. E o mais curioso é que ele, que sempre se achou diferente e deslocado, finalmente encontra um lugar onde se sente aceito. Jenny e ele passam bastante tempo juntos, conversando e trocando ideias sobre o que é liberdade e o que é destino. Ela acredita que os perus podem viver sem medo, e Regi começa a acreditar nisso também. Mas Jake continua obcecado pela missão. Ele quer liderar um ataque direto contra os colonos, e o pior, ele mente para o resto da tribo, dizendo que o grande peru do céu falou com ele e mandou que todos lutassem. É uma mistura de coragem e loucura. Regi tenta avisar que isso é perigoso, mas Jake não escuta. Ele acha que, se não fizer algo agora, o sacrifício dos perus vai continuar para sempre. Enquanto isso, os humanos aparecem, liderados por Miles Standish, o caçador duro que trabalha para os colonos. Ele é frio, calculista e vê os perus como simples caça. Quando descobre a tribo escondida, decide preparar uma emboscada. A tensão começa a crescer e a gente sente que o perigo está se aproximando rápido.
A floresta está em chamas, os humanos avançam com tochas, armas e armadilhas, e os perus correm desesperados para todos os lados. O ataque é brutal, é o início do que seria o primeiro dia de ação de graças, e o que para os colonos é uma festa, para eles é um pesadelo. Regi e Jake se separam no meio da confusão, e por um instante parece que tudo vai acabar. Jenny tenta proteger os mais jovens, mas o pai dela, o chefe Broadbeak, acaba ficando preso entre os caçadores. Regi vê tudo e, mesmo morrendo de medo, corre para ajudar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.